Boa noite, Tiago. Boa noite, igreja. Meio estranho hoje, né, olhar para o lado e sentir a falta dos nossos companheiros. A bem da verdade, hoje está parecendo mais com um monólogo do que com um diálogo, né, devido à ausência dos nossos queridos companheiros, mas por motivo justo, eles não podem estar aqui nesta noite. Daí, para manter a natureza do programa Diálogos Bíblicos, a gente vai precisar muito da tua intervenção, da tua fala, da tua pergunta, da tua ajuda, da tua contribuição. Aí, através do chat, por gentileza, você pode mandar as perguntas para o Tiago, que a gente vai, na medida do possível, tentar responder. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com toda a igreja nesta noite. Bom, a ideia é dar continuidade ao capítulo 2, que nós iniciamos da vez passada, e como ele é um pouco longo, não deu para ir até o final do texto. Daí, queríamos fazer outras considerações ainda no capítulo 2, a fim de que a gente possa manter esse diálogo com o texto bíblico. A intenção principal é trabalhar pastoralmente, devocionalmente o texto, e lançar perguntas, perceber intenções no texto e partilhar isso uns com os outros. Essa é a ideia. Acredito que todos têm ainda na memória o texto, mas talvez, para clarear, para trazer a memória, a gente precise lê-lo novamente. Portanto, eu vou ler pelo menos a primeira parte, tá bom? Até o versículo 10, onde nós estivemos trabalhando da outra vez. A minha versão diz assim: 14 anos depois, outra vez eu subi a Jerusalém, juntamente com Barnabé e levando também a Silas. Eu subi em obediência a uma revelação, e eu expus para eles o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aqueles que pareciam de maior influência, para que de algum modo não tenha eu corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nós nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, isso não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, eles nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, e a Pedro o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, eles estenderam a mão para que fôssemos aos gentios, Pedro e eles fossem para a circuncisão, recomendando-nos somente uma coisa, que nos lembrássemos dos pobres, o que nós fizemos diligentemente. Esse é o cenário, então, daquele momento, daquela reunião. Primeira reunião, conciliar, primeira reunião com os líderes de Jerusalém, envolvendo já o apóstolo Paulo, que já tinha uma boa caminhada aí, no entanto, ainda era desconhecido de alguns. Foi uma reunião espetacular, né? Ela está, portanto, na gênese da construção da identidade da igreja, porquanto havia um conflito, e esse conflito precisava ser sanado, e ele tinha a ver com a compreensão da proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Até então, o povo que primeiro recebeu o Evangelho de Jesus foram os judeus. Logo, foram se estendendo a outros grupos, a outros povos, aos chamados gentios. Daí, Paulo é chamado por Deus para ensinar, para anunciar o Evangelho aos gentios. Uma outra cultura,
uma outra história, uma outra formação, uma outra moral. Daí o evangelho que Paulo ensina parece conflitar com o evangelho que está sendo anunciado pelos apóstolos, mas eu diria, não exatamente pelos apóstolos, mas por alguns grupos de judeus que estavam sim vivendo a experiência do evangelho, no entanto, ainda muito atrelados aos velhos costumes judaicos. E esses grupos que queriam manter uma identidade de outrora, estavam lutando para que os novos convertidos de Paulo se adequassem, né, às velhas estruturas judaicas, as velhas normas judaicas, entre elas, né, a circuncisão. Isso foi a razão do conflito, né, que trouxe e juntou essa a nata da igreja de então, né? Entre eles Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, Tiago e outros mais. A gente queria, portanto, nesta noite, abrir essa reflexão, esse diálogo, essa conversa, considerando as palavras de Paulo nessa carta. E daí a gente vai caminhar aqui o texto passo a passo, e a gente vai parando quando for preciso, e você daí pode fazer intervenções, como já falei antes, e enriquecer esse nosso momento, ok? Tiago, alguma novidade, alguma coisa para a gente? Não, podemos continuar, né? Então vamos lá. O verso 2, Paulo diz que foi até Jerusalém motivado por uma revelação, e chegando lá, ele expôs a pregação dele àqueles que eram os líderes de então. Não só o apostolado, mas também os presbíteros das inúmeras comunidades cristãs de então. Sem dúvida alguma, era uma reunião grande, né, com lideranças as mais variadas. E o texto continua dizendo, né, que quando ele chegou lá, ele expôs para essas pessoas, para esses conciliares, né, o evangelho que ele estava pregando, a mensagem que ele estava pregando. Porque, segundo ele mesmo diz, né, para que ele não tivesse um comprometimento daquilo que ele tinha começado, da missão que ele tinha iniciado. Nas palavras dele, para que não corresse o risco de ter corrido em vão ou trabalhado em vão. Essas são palavras do próprio Paulo. Agora, o que é que eu queria que a gente tentasse entender aqui? Veja o seguinte, Paulo diz que foi por uma revelação. Então, ele está sendo conduzido por essa revelação. Deus disse para ele, né, vai até Jerusalém e faz isso. No entanto, a gente percebe uma preocupação de Paulo, ou a gente percebe uma condução de Paulo, né, nessa chegada, nesse momento, nessa situação. Por exemplo, né, ele diz que se apressou em explicar o evangelho ou a mensagem que ele estava pregando. E ele fez isso principalmente aos líderes, aqueles que tinham maior influência. Essa era a preocupação dele. Então você percebe uma coisa interessante. Você vai perceber aqui esse trabalhar de Paulo, né? Como é que ele acontece com essa questão da revelação de Deus e com a questão dos processos normais da vida, que você tem que conduzir. Ele diz que foi por uma revelação de Deus, mas isso não isentou ele de conduzir todo aquele momento procurando entender, compreender, perceber os melhores caminhos. Ele simplesmente não chegou lá e disse, olha, Deus me disse isso e a verdade é essa. Ele procurou explicar, ele procurou as pessoas que poderiam entender isso, né, e as que eram mais necessárias de ouvirem a sua explicação. Então acho que aqui dá para a gente entender ou trabalhar como a gente lida com essa questão da revelação e da gestão dos processos. É revelação que o levou até lá.
Mas é bem verdade que lá também chegando, ele consegue fazer uma leitura adequada da situação. Ele põe, né, em utilização, né, a sua perspicácia, ele trabalha aqui logicamente, né, o que ele deve fazer, ele percebe os caminhos viáveis para que tudo aquilo acontecesse. Eu acho isso assim muito bacana, porque parece-nos que hoje essa ideia de revelação e de razão, elas são contrárias, né? Elas não caminham juntos. E parece que isso não é o que nós percebemos aqui. Eu fui por uma revelação, mas quando chega lá, ele é capaz de olhar, perceber, fazer leituras corretas e procurar o melhor caminho a seguir. Por isso, eu entendo que aqui a gente tem a aproximação destas duas coisas, revelação e a gestão dos processos na nossa vida. Eu acho que isso é imprescindível, principalmente na administração eclesiástica, na gestão da igreja, mas por que não dizer também na gestão dos relacionamentos, na gestão da família, na gestão de tantas outras coisas que a gente vive nesse mundo, porque costumamos, né, entender que quando nós temos uma verdade de Deus, uma revelação de Deus, uma direção de Deus, isso a gente fica cego às outras coisas e queremos que isso se estabeleça porquanto entendemos que foi Deus que falou. Quebrando toda a lógica, atropelando todo o processo normal. E parece-me que esse texto, essa situação, está nos dizendo o contrário. Está dizendo, sim, que lidamos com a revelação de Deus, mas precisamos saber fazer leituras corretas, sensatas, né? De maneira a caminhar, né, nesse processo de levar uma verdade que estamos defendendo sem exatamente atropelar as coisas. Até porque Paulo diz que ele não queria correr o risco de ter trabalhado em vão, ou seja, uma ação incorreta, uma direção, uma palavra impensada, poderia pôr em risco tudo o que ele tinha trabalhado até então. O que algumas vezes nós, enquanto lideranças cristãs, ou mesmo enquanto crentes que defendemos uma verdade, não somos capazes de ver. Daí comprometemos, às vezes, o nosso testemunho, a nossa verdade, a nossa evangelização e, por vezes, a própria igreja. Acho que fica uma lição importante aqui, uma lição necessária. Que coisas estariam presentes, ou devem estar presentes, quando a gente fala de estar trabalhando, administrando revelação e os processos normais da vida, né? Eu diria que pelo menos duas coisas, né? A primeira delas é sensibilidade. Então, Paulo não é um cara insensível. Ele não ficou arrogante por conta da revelação que ele recebeu de Deus. Ele pôde dizer, Deus falou para mim, então vocês escutem, ouçam. Não, ele tem sensibilidade de chegar, de falar com as pessoas, de explicar o que está acontecendo, de procurar as pessoas certas, as pessoas adequadas para ouvirem aquilo. Ele tem uma sensibilidade para perceber a situação e, dessa maneira, conduzir todo aquele momento. E a outra palavra é sensatez, né? Ele soube argumentar. Não foi uma argumentação tola, não foi uma argumentação de imposição, não foi uma argumentação fanática, foi uma argumentação sensata. Sensibilidade para perceber a situação, sensatez para colocar o seu ponto de vista, para explicar, né, a sua mensagem, e tudo isso é que fez com que aquele momento fosse um momento de crescimento para a igreja e particularmente para Paulo. Daí, eu, você, todos nós que lidamos na nossa vida de igreja com relacionamentos, com gestão de vidas, com anúncio da palavra, com ensino, com todas essas coisas da vida da igreja, devemos aprender
com Paulo esse caminho, né, de compreender e fazer casar bem, né, a revelação e a gestão dos processos da vida que nos é muito necessário. Eu estou até assim me coçando para falar de uma postagem que eu vi entre os pastores, de um vídeo de uma situação que acontece no Canadá, em que um pregador de rua, né, está sendo multado por conta que ele estaria, não fica claro, mas talvez num lugar indevido ou numa hora indevida, ou estava quebrando alguma lei por estar pregando, anunciando num volume mais alto do que é o recomendado, e por conta disso ele faz uma defesa muito bonita, muito emocionada, muito convicta, né? E bacana, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber o que está por trás de tudo isso, né? E parece-me que, até onde eu saiba, o Canadá é um país muito respeitoso, né? Tem regras para muitas coisas, não é só para isso, mas para muitas coisas, tudo é muito organizadinho, e eu não conseguia ver da mesma maneira que as pessoas estavam vendo, somente inflamadas em achar que existia ali uma perseguição para a igreja, e o próprio rapaz do vídeo, né, também demonstra isso, que está sendo maltratado, que não é assim. Eu fico pensando quanta sensatez há em toda aquela situação. Porque parece-me que a lei não é especificamente para a igreja, é para qualquer tipo, né, de anúncio público, né? É uma lei que alcança a todos. E eu não sei por que a igreja está vivendo uma certa neurose de que qualquer coisa que mexa com ela é perseguição. Estou muito preocupado com isso. A meu ver, falta sensibilidade e, às vezes, sensatez. Sensibilidade para ler a situação da maneira correta e sensatez para expor de maneira correta. Por isso, eu fui muito chamado a atenção por essa atitude de Paulo em Gálatas 2:3, você pode acompanhar aí no texto, porque eu acho que ele nos ensina a lidar com essa questão da revelação e da gestão dos processos de vida, considerando esses elementos da sensibilidade e da sensatez, que sempre vai trazer benefícios, sempre vai nos ajudar. Acho que dá para a gente pensar alguma coisa já nessa direção. Se você tiver aí alguma pergunta ou contribuição, joga para a gente vai conversando. Legal, pastor Mano. Lembro mais uma vez que eu estou ligadinho aqui no chat no YouTube e também no WhatsApp, tá? Então participe com as suas opiniões e suas dúvidas, tá? Recebi uma pergunta aqui, pastor Mano, diz assim: é correto afirmar que Paulo se opunha vigorosamente a esse ensinamento, afirmando que apenas a fé unicamente em Cristo é suficiente para a salvação? Sim, Paulo defende isso. A fé é suficiente, a graça é suficiente. Aliás, isso é o resumão que eu coloquei aqui no final, quando ele vai já, no verso 16, tratar disso, né? Do que está acontecendo entre obras e graça, entre lei e graça. E ali o resumão é exatamente esse. A lei é ineficaz, a graça é suficiente quando falamos de salvação. Lei é ineficaz, graça é suficiente. E ele está defendendo isso. Agora, gente, eu salientei isso aqui também. Paulo não está trazendo isso como uma imposição. Ele não está dizendo assim: olha, vocês que estão cobrando que a gente se circuncide, a gente não está impondo que vocês não se circuncidem. Percebeu isso? O que está acontecendo? É que aqueles judeus convertidos ao cristianismo achavam que os convertidos de Paulo, os gentios, deviam se circuncidar. E Paulo está dizendo: não precisa, não tem necessidade, não tem. Mas Paulo não vai exatamente dizer que eles também deveriam não se circuncidar. Pô, vocês estão seguindo assim, tudo bem, mas vocês não podem impor isso. Paulo até acha que isso é meio sem sentido, né? Ele fala algo tipo: vocês estão levantando o que acabaram de destruir, mas sem problema. Mas aí vocês não podem impor isso, porque isso não é uma necessidade. A graça é suficiente, a fé é suficiente.
Como devemos entender, abre aspas, Deus não aceita a aparência humana, fecha aspas. Como diria um amigo nosso, Tiago, ótima pergunta. Logicamente que quando o texto está falando isso, né, Deus não aceita a aparência humana, está falando muito mais do que estética, né? Está falando aí de valores humanos, valores que nós nomeamos, né, de importância, uns mais importantes, outros menos importantes. Ele está questionando isso. Ele está dizendo que, diante de Deus, todos são iguais. Essa é a questão. Então, a gente tem que entender dessa maneira. Paulo também não está desprezando. Parece que a maneira dele falar é uma maneira de desprezar, né? Mas não é isso. Ele está dizendo que, olha, isso não é importante para Deus. Porque para Deus, nós todos somos iguais. E o que estava em questão era a questão de poderes, né? Alguém mais importante, alguém mais influente, alguém... Então, ele está dizendo que isso, no que diz respeito ao reino de Deus ou ao evangelho, não é necessário. O evangelho não funciona assim. Diante de Deus, todos somos iguais, independente dos papéis que nós exerçamos, né? Mais uma, pastor. Se aparecesse um apóstolo Paulo nos dias atuais, ele sofreria mais para tratar a igreja ou Gálatas foi pior? Desculpa, repete. Se aparecesse um apóstolo Paulo nos dias atuais, ele sofreria mais para tratar a igreja atual ou Gálatas foi pior? Aí, legislar em causa própria, né? Mas eu diria que seria difícil tratar mais da igreja atual. Porque cá entre nós, o tema em questão é um tema conflitante, sem dúvida alguma, né? Mas eu diria que é um tema até leve. Os temas de hoje são mais complexos. Os temas de hoje são muito mais complexos, né? Então, a fé ganhou uma dimensão muito maior, né? As compreensões, as mentalidades, né, são muito mais diversas. Estão em jogo hoje, né, questões que a gente jamais pensou. Então, eu diria que vivemos num mundo mais complexo e que Paulo ou qualquer outro teria a dificuldade que nós estamos lidando com hoje para tratar de temas que estejam produzindo unidade da igreja, porque há uma diversidade imensa de compreensões e há um sentimento muito forte, né, de intolerância a percepções diferentes. Isso é muito arriscado, sim. Contigo, mano. Comigo. Bom, a gente vai então seguindo o texto, e o verso 3 a 9, que eu já li, né, nos apresenta, tem a ver com isso que a gente falou agora, né, e com a pergunta que você fez, de certa maneira, né? Como é que a gente lida com a graça multiforme? Porque a questão que Paulo está levantando é exatamente essa. Ele diz que aquela situação toda, você vai perceber isso no versículo 4, né, está se dando por conta de que alguns falsos irmãos, Paulo não poupou aqui as palavras, né, alguns irmãos traíras, né, se intrometeram no meio deles para observar a liberdade deles em Cristo e tentar nos reduzir à servidão. Então, qual é a questão? Esses judeus convertidos agora olham para a comunidade de Paulo, de gentios convertidos, e eles estranham o modo de viver daquele povo. Por quê? Porque as práticas de cá não são as mesmas práticas de lá. Muito embora a fé de cá seja igual à fé de lá, mas as práticas parece que eles não estavam batendo. Eles de cá continuavam exercendo a circuncisão, que é um ato físico, né, da fé deles. E já aquela comunidade, a comunidade de Paulo, né, dos convertidos de Paulo, não considerava isso importante. Não precisava disso, estavam em outra dimensão, estavam pensando em outra coisa. Daí, de repente, eles se percebem lidando com essas coisas diferentes. Aí o texto vai se desenrolar, Paulo vai continuar falando, vai caminhar
aí até um pouco mais à frente e vai meio que encerrar com isso, né? A dificuldade que eles estão tendo de lidar com aquilo que não é o costume deles, que não é o hábito dele, que é uma coisa diferente. E por que eu falo que tem a ver com a dificuldade de lidar ou uma compreensão limitada da multiforme graça de Deus, conforme Pedro nos fala lá no capítulo 4, verso 10, é exatamente porque, teoricamente, todos nós falamos, o mundo evangélico fala, né, com muita simplicidade e segurança, né, acerca da multiforme graça de Deus. Mas, na prática, a nossa visão ainda é de uma uniforme graça de Deus. Daí, tudo aquilo que é diferente, que soa diferente, nos assusta. Porque nós estabelecemos um padrão de manifestação divina. E tudo que não se enquadra nisso, a gente dá um pulo, a gente questiona, a gente tem medo, a gente rebate, né? Mas se é multiforme, não é uniforme. Não existe uma única forma de Deus fazer, de Deus realizar, de Deus operar, como gostamos de dizer. Há uma multiforme. O que está acontecendo aqui, o que está em questão é exatamente isso. Isso fica bem claro quando Paulo, lá no final, acho que é no verso 16, né, ele vai dizer que eles vão chegar a essa compreensão de que Deus trabalhou de uma forma no apostolado de Pedro e de outra forma no apostolado de Paulo. E em ambos está acontecendo graça. A graça de Deus no anúncio de Paulo aos incircuncisos. A graça de Deus no anúncio de Pedro aos circuncisos. Então aqui há uma forma diferente, mas uma única graça. Daí a gente tem que aprender muito, porque nós ainda temos muita dificuldade na prática de admitir isso, de ver isso. A gente fala de multiforme graça de Deus, mas na hora H, se não é igual a gente, a gente já vê com muitos receios, né? E se você considerar a história, né, da igreja, vou pensar só nos meus 36 anos de fé. Quanta coisa mudou e quanta coisa eu vi num curto período de vida. O que dizíamos que era de Deus, o que dissemos que não era de Deus, e o que agora fazemos. Então, as formas, elas são sempre mutáveis. A graça não. A graça é imutável, mas as formas são mutáveis. Isso está muito óbvio e claro. Muito óbvio e claro. Então, eu vivi uma geração que viveu experiências de mudanças, de mutações na liturgia, nas expressões, no louvor, né? Que sempre foi um departamento de guerra da igreja, né? Como diria Spurgeon, né? E em muitas outras áreas da vida da igreja, né? Que gerou conflito, dificuldades, tensões, divisões, rachas profundas, quebra de amizades, e quando foi lá na frente todo mundo estava fazendo a mesma festa. Então, às vezes, a gente tem que ter essa noção, e a gente precisa, portanto, trabalhar a cabeça para isso, trabalhar a mente para isso, ter sensibilidade para isso, para lidar com a multiforme graça de Deus. Então, parece-me que esse texto vai nos apresentar bem claro isso, né? Há um Deus trabalhando multiformemente, de uma forma em Paulo, de outra forma em Pedro. No entanto, a graça é a mesma. O Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo. E a gente precisa ter esta sensibilidade. Lógico que também não é aquela questão de sempre ver uma coisa nova, dizer, bacana, e começar a repetir. A gente tem que ter duas coisas. Primeiro, saber entender e diferir, né, o que é essencial e o que é formal, né? Então, o que é essencial,
deve permanecer. O que é formal, como eu falei antes, é mutável. Pode mudar sem problema nenhum. E também tentar entender, dentro dessa questão da multiforme graça de Deus, né, compreendendo o que é a imposição e o que é a liberdade. Né? E isso é muito, muito claro. Né? Tudo que é imposição, pela simples imposição, ela nunca gera bem algum para a igreja. Bem algum para a igreja. Porque é só disputa, só vai gerar em disputa, em gostos pessoais, em interesses de poder. Enquanto aquilo que vem da liberdade que o Espírito promove, né, as pessoas vão se sentir mais à vontade de entender, compreender, de fazer leituras corretas e, acima de tudo, vivenciar aquela experiência. Daí, penso que a gente deve estar sendo estimulado ou inspirado por esse momento aqui da vida de Paulo. Há um conflito, há duas posições contrárias, há um concílio para resolver isso, e no final o que vai acontecer é que vão reconhecer uma única graça de Deus, operando de uma forma em Paulo e operando de outra forma em Pedro. E daí a vida prossegue, a vida continua, né, sem os atritos que estavam acontecendo. E é dessa maneira que temos que lidar na caminhada da igreja com aquilo que, por vezes, nos separa, né, aquilo que tenta nos dividir. Com graça no coração, né, e com sabedoria de Deus, dá para conduzir essas coisas tranquilamente e manter o bem viver da igreja, a saúde da igreja. Nosso querido irmão, amigo Amon Dias, ele enviou aqui uma pergunta pelo chat, pastor, diz assim: que tipos de circuncisão a igreja pós-moderna tenta impor aos cristãos contemporâneos? Eita, pegou pesado, Amon. Pois hoje a questão como eu falei, é mais complexa, porque, vamos supor, nós temos hoje um leque, por exemplo, de liturgias. Então vai ser numa igreja tal, uma liturgia, noutra igreja tal, outro modelo de liturgia, noutra igreja outro modelo de liturgia, bem variado, né? E isso, vamos supor, se alguém luta pela imposição de um modelo, então às vezes ainda tem pessoas que querem impor isso, né? Isso não tem sentido. Seria o mesmo espírito da circuncisão que está sendo colocado aqui, né, para definir modelos, né, talvez a outra coisa são as expressões, né, que tem a ver próximo à liturgia, mas são a maneira de ser de cada comunidade local, né. Eu acho que a gente já avançou muito nisso, mas até então a gente gosta de padronizar, né? Padronizar. Aí gera assim um tipo de fiéis em série, né? Tudo igualzinho. O que é difícil hoje, porque a gente tem, você tem uma expressão, a juventude tem uma expressão própria, né? Você tem grupos que têm uma expressão própria, e respeitar isso, né, é sempre bom. Impor isso é cair no mesmo espírito da circuncisão que nós estamos falando. Aí a gente teria um problema mais grave, mais difícil ainda, né, que seria a questão das doutrinas, né, porque aí você tem hoje o universo cristão dividido por doutrinas, né? E, a meu ver, esse é um dos dilemas, uma das dificuldades. Por quê? Porque quando se fala de doutrina, né, a gente, de certa maneira, mexe com a verdade, né? Então, a verdade de Deus para aquele grupo, a verdade de Deus para aquele outro grupo, a verdade de Deus para aquele outro grupo, né? E daí, isso sempre foi mais difícil, porque as heresias sempre se estabelecem nesses campos, né? Então, se alguém tem alguma outra, pensa, né,
sobre determinado assunto de uma maneira que difere, né, das demais, então a gente já nomeia como um herege, né, como um herege. E é engraçado que assim, até então esse mundo cristão das doutrinas eram conflitantes, mas se estabeleceram blocos grandes e poderosos, né? Então, de certa maneira, passou a se ter um certo respeito a esses blocos. Já comungamos agora, né? Mundo reformado histórico, mundo pentecostal, né? Mundo evangélico, e aí a gente já consegue conviver com umas formas doutrinárias diferentes. Então, nesses blocos principais, mas qualquer outro pensamento que fuja a um desses blocos, aí já é herege. Engraçado, até então era herege o que pensava diferente. Como esses blocos resistiram e caminham até hoje, então não tem como mais desmontar. Não tem como mais desmontar. Então passou a ter uma tolerância, né, com os outros. Só que algo novo que está fora desses blocos, que nós já instituímos como aceitos, aí sim, esses vão ser os hereges da hora. Engraçado como isso caminha, né? Então, como é que a gente lida com isso? A gente tem que tratar do ensino saudável, porque é necessário. Porque é necessário, né? Mas a gente tem que ter também a sensibilidade, a sensatez, como eu falei antes, de fazer leituras, de perceber até que ponto isso é só uma questão doutrinária, né, ou uma questão de princípios. E aí, olha, gente, essa é a dificuldade. É porque é uma distância muito, muito pequena, né, entre uma coisa e outra. A gente tem que ter muito tato para poder perceber essas coisas. A gente tem que ter muita sensibilidade, respeito à expressão do outro, né, para entender que a gente quer manter uma saúde em termos de ensino, mas, ao mesmo tempo, não quer se fechar a nenhum outro pensamento que possa trazer alguma luz para a vida da gente. Administrar isso, a meu ver, é a maior dificuldade hoje, porque nós vamos ter pensadores cristãos bem independentes, que vão afirmar coisas que não estão no bloco de doutrina, né, não vão estar no esboço de doutrina de nenhum desses grandes blocos. E aí, como a gente encara? O que eu mais vejo por aí é a palavra herege, né? E isso sempre é muito difícil. Sempre é muito difícil. Então, o desafio é como desenvolver a habilidade de compreender vozes divergentes e, ao mesmo tempo, manter uma saúde de ensino na vida da igreja, né? E, principalmente, ter cuidado com as pessoas, né? Que elas são importantes. Às vezes, uma pessoa tem uma trajetória de vida bonita, anos dedicada à igreja, tem uma vida ética assim exemplar, mas disse uma coisa que destona do todo, do que já estabelecemos como doutrina sagrada, a gente com muita facilidade despreza todo o histórico da pessoa e a define como um herege. Eu sou cuidadoso com isso. Eu, particularmente, sou cuidadoso com isso. Acho que a gente deveria também ser, mas lógico que cada cabeça é uma sentença, né? A gente espera que as pessoas saibam compreender isso. Mais uma pergunta, pastor. A graça anula totalmente a lei, em todos os seus aspectos e alcance? Quando você fala totalmente, todos os aspectos, todo o alcance, é difícil eu acompanhar o que você está pensando, né? É o que você está pensando. Eu diria que a graça transcende a lei. Eu diria que a lei ela está na graça, só que extremamente melhorada. Então, não é uma questão de simplesmente abominar a lei, mas é uma questão de ter coerência no lidar com a lei. Por quê? Porque o problema da lei é que a lei ela é mecânica, a lei ela não é inteligente. Desculpa dizer isso, mas a lei não é inteligente e nem sensível.
A lei ela é indiferente, né? Ela é rígida, ela não tem sentimentos. Vamos pegar um exemplo. Aqui exemplo a gente pode pegar sobre leis, lei de trânsito. Vamos, exemplo, lei de trânsito. Semáforo vermelho, você não avança. Se você avançar, você está quebrando uma lei. E, logicamente, passivo de punidade. Sempre repito, toda a lei, ela prescinde de punição, né? Se tem lei, tem punição. Isso é inevitável. Um semáforo vermelho, portanto, está sinalizando para você parar. E por que está sinalizando isso? Está sinalizando porque é uma via que outros precisam transitar, de que talvez pessoas mais, elementos mais frágeis precisam do seu tempo para atravessar uma rua, coisa desse tipo, e daí isso a lei se impõe como uma necessidade. Nada normal, tranquilo. Daí vamos tentar aqui imaginar ou colocar como, ou figurar, né, a graça como a consciência, a sensatez, a percepção da coisa correta, né? O sinal fechou, vou parar, porque alguma coisa, eu estou dando espaço para alguém, é o momento de outros transitarem. Você está cumprindo a lei no espírito de graça. Mas supomos, se você está em um local, em um momento, em um horário, que não tem ninguém na rua, que não tem nenhuma possibilidade de outro acontecimento, você está sozinho. Se você atravessar o sinal vermelho, você continua sendo infrator. Por quê? Porque simplesmente tem uma lei. Não ofereceria risco a ninguém, mas tem uma lei. Então a lei é desse jeito, a lei não é sensível, a lei não tem sentimento, a lei não é inteligente. Ah, tá claro, pode passar agora, porque não tem nenhum problema, né? Então, ou seja, você às vezes, a lei lhe esbarra, porque a lei pune sem necessidade, nesse caso, né? Ela obstrui, né, as coisas normais, ela traz prejuízos por conta disso. No entanto, ela é necessária, por quê? Porque, vamos supor, em momentos de trânsito, de agitação, ela precisa, porque senão as pessoas, já viram aqueles dias em que o semáforo dá um pequeno problema e, de repente, todo mundo se fecha e o trânsito fica congestionado, parado, sem ter para onde ir, porque todo mundo quer fazer valer o seu direito. E daí não olha para o direito do outro. As pessoas não são organizadas, vamos deixar aqui esses passarem. Agora é a nossa vez. Não tem, todo mundo quer. Aí a lei acaba se fazendo necessária. Para a pessoa que tem consciência, uma pessoa sensata, o semáforo vermelho é independente disso. Porque ele tem uma preocupação com as pessoas. Então, assim, ele vai obedecer à lei não só por obrigação da lei, mas pela sua própria consciência de como lidar com a vida, de lidar com essas coisas. Isso é que é bacana. Então, assim, a graça, ela é um estado, né, onde a gente percebe a vida assim. Então, quem vive na graça não tem problema em, às vezes, ele vai obedecer a lei com naturalidade, né? Mas também, como quem vive na graça, vive no espírito de liberdade, às vezes ele vai ver que determinadas vezes não tem sentido nenhum. E para ele, né, não está infringindo nenhuma lei. Por quê? Porque ele sabe, ele tem noção, ele tem percepção, ele tem consciência de que o que ele está fazendo não está produzindo nenhum mal, nenhum risco a quem quer que seja. Qual é o problema da lei? É que a lei acha que essa liberdade é crime. Aí vem o grande problema. Então, é saber fazer essa leitura. Então, não é só uma questão de nada de lei, né? Não é só isso, né? É de saber fazer as leituras corretas de quando a lei é necessária e de quando ela é desnecessária.
e de que a graça, por isso que a graça transcende a lei por conta disso. Ela vê melhor, ela percebe melhor, ela é mais inteligente, ela é mais justa, ela é mais tudo, né? Daí quem vive da graça não tem necessidade da lei, porque ela vai agir. Se ela está numa rua, não tem nenhum semáforo, ela vê uma pessoa que precisa passar, muito provavelmente aquela pessoa que vive em estado de graça vai parar o seu carro, vai dar atenção e vai deixar a pessoa passar. Sem nenhuma imposição de lei, ela vai fazer isso. É isso, gente. Então, viver de graça é viver dessa maneira, tá bom? Ela está a quilômetros-luz, né, de distância da lei. Por isso ela é, sem dúvida alguma, incomparavelmente melhor do que a lei. O pastor Aloyres diz assim, no versículo 10, menciona a recomendação acerca da lembrança dos pobres. O senhor poderia comentar? Sim, pois é, eu chamei isso de a universalidade do cuidado aos menos favorecidos, né? Aí diz assim, estão tratando de uma coisa, tá bom, Paulo, é assim, eu entendo, pode ser, né? Porque isso é para isso, isso é para isso. E quando fala de cuidar dos menos favorecidos, aí diz, não, isso aqui você atente, eles não abrem mão, né? Tem daquelas coisas que são mais universais, né? Cuidar do menos favorecido, ele coloca aqui como um princípio, né? Então não está ajustado à questão das formas de cada um realizar ou fazer, né? Mas é dessas coisas que a gente não tem, não precisa, né, de estímulo e não precisa de norma, de lei. É uma coisa que tem que ser feita, né? É uma coisa que tem que ser feita. Daí, eu achei até muito bacana isso, eles encerrarem dessa maneira, né? Tudo bem, Paulo, prega aí, não precisa circuncidar. Tudo bem, Pedro, prega, se o pessoal quer circuncidar, problema deles, mas não impõe, que eles não imponham isso para ninguém. Agora, cuidar dos pobres é importante. Vamos fazer isso, não esquecer a questão de princípio, né? É engraçado, e é legal no sentido de ser de lei, né? Porque a lei trata disso, a lei estimula isso, a lei ela trabalha isso, do cuidado com os menos favorecidos. Daí, cuidar dos pobres é um estado de graça, e que acaba sendo também uma obediência legal, Bacana ele inserir isso e pedir isso como uma coisa que não deve ser esquecida, né? Por quê? Porque a história de Deus poderoso e do homem fraco, né, tem a ver com isso, de um Deus grandioso, grande, poderoso, que se importa com o frágil, com o fraco. E a gente já falou isso da outra vez, né? Lembra? Qual é o papel de quem tem poder, força, né, no nosso mundo moderno, né? É usufruir, é explorar, é pisar no mais fraco. Então a ideia do mais forte é ser mais forte mesmo, para vencer e superar tudo que é mais fraco. Enquanto que a perspectiva bíblica é de cuidado. Quem é mais forte tem que cuidar do mais fraco. Essa é a perspectiva, essa é a ideia. Está presente nessa recomendação aqui dos conciliares, né, para Paulo. Não se esqueça de cuidar dos pobres, né? Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, pastor. Transgressor não é aquele que abandona a lei e se volta para Cristo em busca de justificação, mas aquele que transgride a sua fé em Cristo ao confiar na lei para justificação? Corretíssimo. É isso mesmo, né? Então, a ideia é essa, né? Não age com graça, né? Acaba confiando na lei e não correspondendo. Esse aqui é o problema. Confia que a lei é correta, mas ele não corresponde. E aí vai ser um transgressor. Tanto que, biblicamente, todos nós somos transgressores. Aí Tiago explicou isso de uma maneira bem clara, bem óbvia, né? Se eu cumpro todos os mandamentos da lei, tropecei em um só, tropecei em tudo. Então, acabo me tornando, portanto, um transgressor. Posso acertar 99%, se errar 1%, eu sou um transgressor. Pois é, o problema da lei é esse, que eu a defino como necessária, mas eu mesmo não consigo correspondê-la. E aí, inevitavelmente,
me transformo no transgressor. Em outras palavras, todos nós somos transgressores. Todos nós somos transgressores, em maiores ou menores medidas. É a graça que é suficiente. Só a graça consegue alcançar. Porque muitas pessoas ainda procuram a perfeição por meios carnais, impondo regras baseadas apenas no Velho Testamento, esquecendo que a justificação vem somente pela fé em Cristo e obediência ao Evangelho dele. Pois é, acho que isso é muito cultural e religioso. Tá muito, uma cultura muito forte dessa questão que a gente aprende desde criança. Nós vivemos isso e somos culturalmente adaptados a isso, né? Que é a cultura da premiação e da punição, né? Então isso já tá na nossa cabeça, na nossa vida. Então a gente é movido por isso, né? Premiação e punição. Faz as coisas boas e certas, parabéns, prêmio. Fez as coisas erradas, paga, pune, né? Então isso já está em tudo na vida, né? Passou no colégio, parabéns, vai ganhar um presente, vai ganhar uma viagem. Não passou, castigo. Isso vem ficando na nossa cabeça, de alguma maneira. Alguém faz uma cor bonita, aplausos. Alguém cometeu um erro, a gente quer xingar, maltratar, punir. Isso é tão engraçado não, né? Isso é tão sério que... você já deve ter visto já isso, você já viu algumas vezes, né? Alguém faz uma besteira, comete um erro, né? Assim, grosseiro, aí de repente, linchamento, por exemplo, tem muito a ver com isso, né? Aí de repente você está lá, o cara sem futuro, faz tudo errado, mas se ele viu alguém que fez algo de errado, e a pessoa está querendo punir, ele está lá também dando as suas patadas, né? Porque, de certa maneira, alguém errou ali e eu vou lá, eu vou agredir, né? Então, assim, é muito bestial isso. Isso é muito bestial, né? E isso não tem nada a ver, não tem a ver com graça. Ok? Bom, então, meus irmãos, eu quero agradecer desde já a participação de todos os irmãos que enviaram suas opiniões, suas perguntas, tá? Hoje foi muito importante, né? Muito boa a participação dos irmãos. Eu vou voltar a palavra, então, para que o pastor Mano faça as suas considerações finais. Ok. Eu queria encerrar enfatizando uma coisa importante. O texto começa com um conflito e termina com a destra de comunhão, né? Porque é o que vai acontecer no final do texto, né? Que eu acho muito bonito quando eles dizem, quando Paulo diz da seguinte maneira, né? Verso 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo dizendo, né? Tiago, Cefas e João, que eram reputados como as colunas, eles me estenderam a mão direita, para mim e para Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para a circuncisão. Que bonito! Então, um conflito termina em comunhão. Eles conseguem se entender, eles conseguem se compreender, e Pedro, né, que representava essa circuncisão, e Paulo em circuncisão, chega para ele, recomenda, abraça, né, saúda Paulo, e diz, Paulo, pode anunciar o evangelho que a gente está aqui orando por você, né? Ou seja, como termina em comunhão. Ou seja, conflitos administrados com graça terminam em comunhão. Bote isso na tua cabeça. Conflitos administrados com graça terminam em comunhão. Conflitos administrados sem graça ou sob lei terminam em confusão. Sempre, sempre. A maioria dos conflitos que terminam mal é porque não houve graça para lidar com aquela situação. E, diante disso, eu queria encerrar com a palavra de Paulo, lá no finalzinho, que eu acho muito bonito, verso 19 e 20, quando ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho na carne,
eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é a compreensão de graça de Paulo. Queria, portanto, terminar com essa palavra dele e deixar que ele viva em nós, que vai encher a nossa vida de graça em todos os aspectos, em todos os caminhos, em todas as circunstâncias que a gente viver. Quem vive cheio, né, da presença de Cristo, sem dúvida alguma vai viver com graça nesse mundo. Deus te abençoe, uma boa semana. Tiago, Deus te abençoe. Ramsés, Toinha, Valnei, os irmãos, todos de casa, um grande abraço.